Mauro, clássico no Rio de Janeiro. É Botafogo e Flamengo. O Flamengo ganhou bem, né? Criou muitas chances. É o Paulo Souza já mostrando uma cara dele ou você acha muito pouco ainda? Porque contra o Atlético Mineiro era um jogo de dois times que estão muito bem. E jogou bem o Flamengo. Agora, contra o Botafogo, tiveram muitos elogios, mas também, mas foi contra o Botafogo, que ainda tá com o time fraco, ainda não contratou. Mas já dá pra ter como uma base o jeito que o Flamengo jogou ontem contra o Botafogo? Eu acho que está em crescimento, tem formação. Agora, ontem a atuação foi boa, de fato. Muita imposição. O Botafogo muito fraco. Mas o Botafogo sempre se agiganta contra o Flamengo porque a rivalidade. Você vê o comportamento até do torcedor do Botafogo contra o Flamengo é diferente. O jogo é o jogo da vida, aquela coisa toda. E ontem o Botafogo teve até um pênalti que não foi marcado. Estava 1-0, uma marcação para mim absurda do VAR. Uma interpretação para mim absurda. A bola bateu no braço do Pedro. Dentro daquilo que está sendo marcado, era para ter sido marcado o pênalti. Mas mesmo que marcasse o pênalti, fizesse o gol, dificilmente o Botafogo escaparia da derrota porque a diferença era muito grande. Era absurda a diferença, era gigantesca. O Botafogo estava contra as cordas quase todo o tempo. Alguns jogadores, o Jonathan, lateral esquerdo, que saiu depois contundido, ele em duas ocasiões ele não tinha ninguém perto dele e mandou a bola para escanteio. Assim, tão assustado que estava o garoto. Então, muita pressão na saída de bola do adversário. O time jogou bem o Flamengo. E o Botafogo, tem um detalhe que acho que é bem importante, até escrevi sobre isso no meu blog. O John Textor, o Dom, estava lá. Aí no intervalo ele apareceu lá, ele, o presidente, uma linda morena também lá no camarote, e ele sorrindo, né? Aí muita gente não gostou muito, o Botafogo, tá rindo de quê, né? Tá 2-0 pros caras, o dono tá lá, o americano tá lá rindo, lá todo feliz e tal, numa boa. Até aí nada demais. A grande questão é o seguinte, o Botafogo tá sem técnico ainda, o Botafogo não contratou ninguém e em 44 dias vai jogar contra o Corinthians na primeira rodada do Brasileiro. O tempo não é grande, não. O Luiz Castro roeu a corda com o até agora não foi anunciado, então parece que vai ficar por lá, né? O fato é que não anunciou oficialmente. Esse técnico não chegou, que anuncie hoje. Até chegar aqui, começar a trabalhar e tal, acabou o campeonato estadual. Aí você vai preparar quando esse time? E precisa de muitos jogadores. O Botafogo está mais fraco do que da Série B. Saíram jogadores que eram titulares. O próprio Navarro, né? O próprio Navarro. O time está mais fraco, o time é muito jovem. E ontem ele teve um choque porque ele pegou um dos melhores times do Brasil. E vai enfrentar outros, como o Flamengo, e outros que não são tão fortes como o Flamengo, mas são muito melhores que o Botafogo. Então vai ser difícil desse jeito. Pode ser que o Botafogo comece o campeonato tropeçando direto com esse time que está em campo, não tem condição. Então, o que eu vejo assim, agora tem um investidor, o cara vai contratar, aí especulam nomes como Cavani, Soares, até ele desmentiu um deles aí, outro dia no Twitter, alguém colocou lá Cavani, Soares e falou, não tem nada disso. Mas não importa, ele tem que contratar, não é uma estrela internacional, ele tem que contratar quase um time inteiro, pelo menos que ele diz... os 7 titulares, 6 titulares. Ele quer contratar 8 titulares. Mas quando isso vai chegar? Não adianta ser para julho, para setembro, para sei lá, já está rebaixado. Tem jogador sobrando também, né? Exato. O que tem de bom, os caras já puxaram, né? Já vai ficar com segunda ou terceira linha. Se começar a meter dinheiro hoje, já vai ficar com segunda ou terceira linha. Por exemplo, o centroavante. O Palmeiras, como um baita caminhão de dinheiro, não consegue contratar. Ele estava de olho no Gilberto, lateral do Benfica. É um bom jogador. É um bom jogador. Futebol brasileiro, ele que estava no Fluminense. Sem dúvida. O Gilberto é um bom jogador. Claro que é um bom jogador. O Cavani, quando ele foi ironizado, que ironizaram, o Botafogo não pode contratar Cavani. O Barcelona quer o Cavani. Ele vai e fala que ele tem mais dinheiro que o Barcelona. Ele fala, eu tenho mais dinheiro que o Barcelona. É um cara que também... o Barcelona está quebrado, mas ele está disposto a colocar esse dinheiro todo? E então, será que o Cavani prefere jogar em Barcelona ou jogar no Botafogo? E tem esse lado também. O lado do jogador, né? Claro. Independentemente de cidade, lugar, vitrine é absurdo. Campeonato, que liga ele quer jogar. É lógico. O destaque do jogo ontem, Edmilson, foi o Arrascaeta. O que o Arrascaeta tá jogando de futebol... Hoje, eu me arrisco a dizer, não sei se o Mauro concorda, se vocês concordam, é o principal jogador do Flamengo. Sim. É o principal. E o time é montado em função dele, né? Toda a bola passa por ele. Ele fica bem à vontade, ele circula pelo campo onde ele quer. O Lázaro bem também, o menino está sendo bem adaptado ali à ala esquerda. E você falou há pouco tempo, né? Que ele ainda não tinha mostrado no profissional e agora ele começa a mostrar, né? Dois juntos, né? Ele deu assistência de novo, né? Uma no domingo, outra ontem. E o Gabigol fez um bom jogo. O Gabigol está jogando bem diferente, né? Circula pelo ataque todo e tudo mais. Ontem o Pedro com ele até se entenderam bem. O Pedro fez o primeiro gol, depois perdeu uma chance, claro, 2 ali, poderia ter feito mais.
Assim, acho que tá em andamento. É um time bem diferente, né? Taticamente, jogadores em posições novas, isso leva um certo tempo. Mas acho que já começa a dar alguns sinais que são interessantes para a gente poder ver mais adiante como isso vai ficar. O passe desse gol até foi do Arrascaeta também. Não, esse passe foi genial. O Arrascaeta, você vê que ele levanta a cabeça, joga por cima. O Arrascaeta, Edmilson, ele poderia, se ele despontasse um pouco mais novo, jogar no futebol europeu? Com o futebol que ele joga? Eu acho que sim. Acho que sim, porque é um jogador que eu mesmo, quando ele saiu do Cruzeiro pro Flamengo, eu não imaginava que ele ia encaixar bem no sistema do Flamengo. E é um jogador mais importante do Flamengo aí nesses últimos anos. E com a entrada do Pedro, só um detalhe, eu não assisti o jogo completo, mas estava vendo os melhores lances. Dá uma liberada maior pro Gabigol. Às vezes o Gabigol parado lá para receber uma bola, para fazer um gol. Eu acho que o Gabigol, quando ele começou lá no Santos, muitas vezes ele jogou aberto, extremo. Ali pelo extremo. Mais pra direita. Então, exemplo, você tendo uma referência como o Pedro, que é um cara que faz gol pra caramba também, e deixar o Gabigol junto com a Arrascaeta para organizar esse jogo, é uma situação interessante pro Flamengo. Agora, o Arrascaeta tem total potencial para jogar ainda lá fora, porque é um cara bem fisicamente e tecnicamente é fora da média. Agora, a gente falou aqui também do Gabigol, o Pedro, só que tem que lembrar que tem o Bruno Henrique. Eu acho muito difícil você tirar o Bruno Henrique desse time do Flamengo. O Bruno Henrique, bem fisicamente, pra mim, depois do Arrascaeta, é o jogador mais decisivo. Até porque não tem nada a ver a posição do Pedro e pelo que o Mauro passou, eu não vi o jogo, pelo que o Mauro passou, movimentação do Gabigol não tem nada a ver com a do Bruno Henrique. Portanto, não dá pra fazer, né? Quem fez aquele lado do campo, o Mauro? Ontem ele jogou Lázaro, né? Com o Pedro, o Lázaro pela esquerda e o Mateuzinho pela direita, né? Os alas que estão preenchendo ali os corredores. Porque ele joga com 3 zagueiros, então ele usa alas, ele bota o Lázaro. 3 zagueiros mesmo, né? Então, não, o Felipe Luiz entrou depois como... E aí onde se encaixaria o Bruno Henrique? Não, acho que circunstancialmente, em determinados partidos, pode até jogar juntos ali em alguns momentos. De saída, não. Mas ele gira muito o elenco, né? Então, acho que naturalmente ele vai combinar Gabigol com Pedro, Gabigol com Bruno Henrique, Pedro com Bruno Henrique. E vai sempre revezar alguém, deixar um do banco, porque ele faz isso de uma maneira muito frequente, né? Ele tem esse perfil de trocar o time todo jogo. Então, acho que, como são muitos jogos, naturalmente todos vão jogar. Eu acho que a tendência é o Pedro ser mais utilizado. Começar mais partidas, ser acionado mais vezes do que antes, que ele ficava mais no banco. Aconteceu mesmo. No final de semana, ele começou com o Bruno Henrique e com o Gabigol. Ontem ele começou com o Gabigol e com o Pedro. Aí no final de semana com o Rezende, pode ser que ele coloque até o Bruno Henrique com o Pedro e segura o Gabigol. Eu tenho uma sensação que quem pode dançar nesse time titular é o Everton Ribeiro. Ele está brigando pela posição com o Lázaro. Ou ele vai ser ala esquerda ou não vai ser nada. Ala esquerda, eu acho que ele vai fazer o Gabigol aberto, que nem ele jogava no Santos, lá pela direita, o Pedro e o Bruno Henrique. Eu acho que esses 3 vão ser os 3 titulares do Flamengo. Depois ele roda muito, mas os 3 titulares eu vejo o Gabigol aberto pela direita, o Pedro como referência e o Bruno Henrique aberto pela esquerda. Porque é um pecado você botar o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro lá para aquele lado esquerdo. Ele mata toda a ação do Bruno. Ele toma o espaço do Bruno. O Bruno é um cara que... O forte do Bruno é o lançamento. Velocidade. Ele mata. Eu falei isso aqui pro Mauro na transmissão, que não sei que jogo que era... Não sei que jogo que era transmitido do Flamengo. Eu falei, Mauro, peraí. Esse Flamengo é Atlético. Eu falei, pera um pouquinho. Eu não vi uma bola sendo lançada pro Bruno Henrique em velocidade. Por quê? Porque aquele espaço estava sendo tomado pelo Everton Ribeiro. Quer dizer, não é inteligente isso, você botar o Everton ali do lado esquerdo e matar a jogada mais forte que era do Flamengo. Você se lembra? Com Jesus, a jogada mais forte era o lançamento da esquerda lá pro Bruno Henrique. Você se lembra como estava flertado o Pedro? Quando ficava no banco ou fora dos planos, tem um cara lá no Flamengo, vamos contratar esse Pedro, joga demais e tal. Teve esse negócio aí, né? Era o sonho dourado de várias equipes que precisam de um jogador nessa posição e tal. Agora, com essa tese aí que está claramente implantada, que vai usar mais o Pedro, quem sonhava pode parar de sonhar, né? Porque já naquele tempo... E quem teria dinheiro para isso? Não, tudo bem. E é um pecado esse rapaz ficar no banco. Eu sei, mas aí é aquele, e não é só o dinheiro, né? Porque em alguns casos, acho que não é o do Pedro, mas o que você prefere? Ser Flamengo, ficar no banco daquela máquina do Flamengo ou ser titular no time tal? Né? Aí passa muito pela gestão. Isso. Não é isso? É igual o Everton Ribeiro, né? Dinheiro, né? Você vai ver que tem pouco espaço ali. O Flamengo também tem que tentar. Por que não? Já que o Botafogo tem muita grana, vendê-lo, fazer uma negociação. Teve um papo. Mas aí nem ele vai. Né?
Vai Porque saber, ele né? tem esse objetivo que o Mauro falou, ele tem a Copa do Mundo. Sim, mas aí. Que ele vem sendo Mas ele convocado. tem mais protagonismo num time que tá sendo montado. Na Copa eu acho que ele vai propriamente dançar, jogar no viu? Flamengo. Na Copa eu acho que Entendeu? ele dança, viu? E aí tem Andrés, tem Eu acho que ele não vai pra Copa, rapaziada toda no meio, né? Everton Ribeiro não vai. Thiago Depois Maia. que surgiu lá o menino lá, o Rafinha, que joga lá pela direita, o Antony pela esquerda. Coutinho voltando a jogar o Coutinho bola. voltando. Eu acho que quem vai dançar é o Everton Ribeiro. A não ser que tenha Acho que história dos vale só 26, lembrar né? esse título de 26 seleção. agora. Seleção 26. joga dia 24 no Maracanã. Foi sacado o jogo lá de Salvador, né? A ideia era jogar em Salvador, dia 24 de março, contra o Chile. E em função de não ter liberação de público lá em Salvador, há uma limitação de até 1.500 pessoas só, a CBF resolveu trazer o jogo para o Maracanã, onde, segundo ela, a seleção ficará mais próxima Gente, do povo. Não acaba essa eliminatória. É porque aqueles Eu ingressos espero que ela caríssimos, acabe né? antes de começar a Copa. Aqueles ingressos É caríssimos, inacreditável. né? O povo, sem fim, vai, né? o povo já tá todo lá em Tem o volta jogo do contra o- Maracanã. Cara, É o jogo vai contra a a Argentina? Copa e Hã? É o continua. jogo contra o Chile? Vai jogar Chile. ainda. E o jogo Falta a contra a Argentina Argentina? ainda. Não, é Quando é? inacabável. Não foi essa Quando é o marcado, jogo né? contra a Argentina? Ainda não Sabe, foi meu? marcado Vai ser ainda, não. depois, O jogo depois da Copa do Mundo. Da Da Anvisa. Anvisa. Pelo amor de Deus. Deve Bom, ser no galera, Brasil, né? peça o seu like, a gente chega ao fim de mais um Bate-Pronto. Então, deixa o seu like aqui no YouTube, a gente bateu hoje 17 mil pessoas simultâneas. Muito obrigado a todos vocês. Penta, Valeu, Thiago, obrigado. muito obrigado aí pela Obrigado aí, participação. rapaziada. Estamos tentando convencer o Edmilson a fazer parte do Bate-Pronto. Então, pensa com carinho. Tamo Polêmico, junto. ele é polêmico. É, Ele pode dar galera, uma polêmica. deixa o seu like, isso é muito importante pra gente. Muito obrigado pela audiência na rádio e no YouTube. Até amanhã.